Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então hoje nós iremos, concluindo este ano litúrgico, refletir sobre a Palavra de Deus. Hoje nós estamos celebrando o 34º domingo do tempo comum. Neste domingo, este último domingo do tempo comum do ano litúrgico, nós celebramos a solenidade de Cristo Rei. A primeira leitura de hoje vai tratar do tema do pastor, do bom pastor. Nós sabemos que Cristo é o bom pastor, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que conduz e que vai atrás das ovelhas que se dispersaram ao longo do caminho. Assim nos diz a primeira leitura de hoje, no versículo 11, através do profeta Ezequiel, é o próprio Deus que nos fala: eu em pessoa buscarei minhas ovelhas, seguindo o seu rastro, como o pastor segue o rastro de seu rebanho. Quando as ovelhas se dispersam, assim eu seguirei o rastro de minhas ovelhas e as livrarei, tirando-as de todos os lugares por onde se dispersaram, no dia de escuridão e nuvens densas. E continua o relato da primeira leitura: eu mesmo apacentarei minhas ovelhas, eu mesmo as farei repousar, oráculo do Senhor. Procurarei as ovelhas perdidas, recolherei as desgarradas, vendarei as feridas, curarei as doentes, guardarei as gordas e fortes, e as apacentarei como é devido. E a vós, minhas ovelhas, isto diz o Senhor: vou julgar o pleito de minhas ovelhas, carneiros e bodes. Queridos irmãos, nesta leitura a gente já consegue compreender a relação que ela tem com o evangelho de hoje. Esse último versículo que nós escutamos da leitura de Ezequiel, nós vamos perceber que o próprio Deus diz que vai julgar o pleito das ovelhas, dos carneiros e dos bodes. O evangelho, nós iremos daqui a pouco aprofundar, vai acontecer justamente esse julgamento, a separação das ovelhas dos carneiros. Mas o que é interessante a gente aprofundar a partir desta primeira leitura e dessa liturgia de hoje, dessa solenidade. Na solenidade do Cristo Rei, é importante que a gente, a princípio, recorde todo o ano litúrgico, como nós vivemos este ano litúrgico, como nós permitimos que a luz da palavra de Deus, a luz da liturgia da igreja, o nosso coração fosse sendo transformado e a nossa vida fosse sendo conduzida pelo bom pastor. A nossa vida fosse assimilando a mentalidade do rei. Então, importante a gente fazer esta avaliação, até porque no próximo domingo estaremos iniciando um novo ano litúrgico. E como é importante a gente fazer esta avaliação deste caminho que nós percorremos ao longo deste ano e realmente reconhecer até que ponto nós nos deixamos conduzir pelo bom pastor. O bom pastor, ele cuida. O bom pastor está perto de nós. O bom pastor, ele nos apacenta. O bom pastor segue os rastros das suas ovelhas, porque sempre quer encontrá-las, até mesmo quando elas se dispersam, até mesmo quando elas estão distantes dele. E nós sabemos muito bem que essa imagem do pastor e das ovelhas nos fazem refletir como nós nos deixamos cuidar por Deus. Ele é o bom pastor. Ele quer nos conduzir por verdes pastagens. Ele quer nos conduzir para a santidade.
Ele quer nos libertar e nos livrar de todo mal. O pastor que dá vida, como nós escutamos no Evangelho de João, o nosso pastor, Cristo Jesus, ele não é mercenário, ele é pastor. Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas escutam a sua voz. As suas ovelhas têm a sensibilidade para escutar a voz do bom pastor. E talvez fosse importante a gente se perguntar: será que ao longo deste ano a gente se colocou sensível à voz do bom pastor? Será que ao longo deste ano nós estávamos abertos, atentos, ou nós nos desviamos, nos afastamos, ou nós muitas vezes nos deixamos levar pela mentalidade do mundo, nos deixamos levar pelo mundanismo, nos deixamos levar por tantas coisas que nos fizeram desfocar da vontade de Deus, do reino de Deus, de uma vida submetida a Ele. Sabemos que o Senhor quer fazer de nós ovelhas que escutam o seu pastor, ovelhas que se dispõem a segui-lo. E quando nós, ao meditarmos a palavra de Deus, falamos sobre esta solenidade de Cristo Rei, nós devemos pensar que para que Jesus possa reinar sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida, é preciso realmente que nós submetamos toda a nossa vida a Deus. Existe alguma coisa na nossa vida que não está submetida a Deus? Existe alguma coisa na minha vida e na sua vida que Jesus ainda não tem a posse? Jesus precisa ter a posse da nossa vida. Jesus precisa ter a nossa vida, porque nós de fato pertencemos a Ele. Ele conquistou a nossa vida através do seu sangue derramado na cruz. Portanto, a nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. E claro, se a nossa vida pertence a Deus, o que nós devemos fazer é devolver a nossa vida a Ele, entregar a nossa vida a Ele e submeter toda a nossa vida ao Senhor. O que você hoje precisa submeter a Deus, o que você hoje precisa dar, entregar ao Senhor, o que está faltando você oferecer a Deus, porque Ele ofereceu tudo por mim e por você. Ele ofereceu a vida por nós, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas e que escuta o clamor, a súplica, as dores. Não podemos pensar que neste ano, que praticamente nós vivemos um ano com desafios imensos, praticamente o ano inteiro nós vivemos com o nosso coração vivendo aflições profundas, mas nós entregamos ao Senhor as aflições que nós vivemos, nós entregamos ao Senhor a nossa vida, a Ele está confiada a nossa vida, a Ele está confiada tudo aquilo que somos e que temos, a Ele foi entregue tudo. Importante que a gente avalie, porque sendo o bom pastor, sendo esse pastor que dá a vida por nós, nós não podemos temer entregar a nossa vida para que Ele possa cuidar de nós. Pastor que se ocupa com suas ovelhas, o bom pastor que tem pastagens maravilhosas para que todos os dias da nossa vida possamos caminhar
livres, porque nas pastagens de Deus, nesse vergel que Ele tem para nós, nesse caminho que Ele tem para nós vamos experimentar de modo muito profundo de uma liberdade, porque Ele está ali conosco. Queremos também refletir um outro aspecto, um outro título que a liturgia de hoje nos sugere. Se na primeira leitura o título que a liturgia nos sugere de Cristo é o bom pastor, nesta segunda leitura que será refletida, que é o Evangelho, nós vamos aprofundar um aspecto muito interessante que diz respeito ao momento conclusivo da nossa vida. Se nesse tempo o bom pastor quer cuidar de nós para nos conduzir a um caminho feliz, pleno, esse tempo que é o tempo favorável, o tempo de estarmos juntos caminhando com o Senhor, no Evangelho Jesus vai falar desta passagem do julgamento das nações, do julgamento final, quando o Filho do Homem vai separar os carneiros das ovelhas. E o que o texto nos diz? Nos diz que nesse julgamento, Jesus vai partir de algumas premissas que são centrais, que na verdade para nós é a premissa que Jesus sempre nos ensinou. Jesus sempre nos ensinou na sua palavra que nós seríamos julgados pelo amor, que nós seríamos julgados pelo amor vivido na nossa relação com Deus e na nossa relação com os nossos irmãos. No centro do Evangelho de hoje está o amor ao próximo. E o relato diz o seguinte: então o rei dirá aos da direita, após separar as ovelhas das cabras, Jesus vai nos dizer: vinde benditos de meu Pai, para herdar o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era migrante e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, estava encarcerado e fostes ver-me. E os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos faminto e te alimentamos, sedento e te demos de beber, migrante e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou encarcerado e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: eu vos asseguro, o que fizestes a estes meus irmãos menores, a mim o fizestes. E depois o relato vai continuar falando do julgamento das cabras, o julgamento daqueles que não se colocaram à disposição. E aqui a gente consegue compreender, e sempre me recordo que, meditando esta palavra, nós seremos julgados pela caridade, e nós seremos julgados não somente pelo mal que nós fizemos, nós seremos julgados também pelo bem que nós deixamos de fazer. O critério do nosso julgamento está nesta oferta que nós fazemos da nossa vida, da caridade, dos atos de caridade que nós empreendemos em vida. Amar o próximo. E Jesus nos mostra no Evangelho de hoje que o amor é algo muito concreto.
E o amor vivido para com Ele é o amor dedicado aos irmãos. E Jesus mostra quem são estes irmãos. Na semana passada, nós refletimos justamente sobre o pobre. Refletimos sobre o pobre que precisa da nossa atenção, o pobre que precisa da nossa partilha. Nós conversávamos sobre os diversos aspectos da pobreza. Existem pobres de diversos gêneros. O pobre material, que necessita da nossa partilha material. O pobre existencial, que não tem sentido de vida. O pobre moral, que está ali precisando de uma palavra que o faça sair da sua condição de pecado. E nós temos um papel muito importante para iluminar a consciência dos nossos irmãos. Então Jesus, no relato de hoje, fala sobre tantos que precisam da nossa atenção, que precisam do nosso cuidado, que precisam do nosso amor, da nossa caridade. Os presos, aqueles que não têm o que vestir, aqueles que são migrantes, aqueles que muitas vezes não têm o alimento para a sua família, aqueles que não têm o necessário. É preciso que a gente esteja sensível à necessidade dos nossos irmãos. É preciso que a gente esteja sensível ao sofrimento, que a gente escute como Deus escuta. Deus escuta o clamor dos seus filhos e cuida de nós, e cuida de cada um de nós. E na continuação do relato, esse rei vai agora julgar aqueles que não estiveram disponíveis aos outros, que viveram para si, aqueles que viveram voltados para as suas necessidades. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era migrante e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, estava enfermo e encarcerado e não me visitastes. Não, Senhor, quando te vimos faminto ou sedento, migrante ou nu, enfermo ou encarcerado, e não te socorremos? Ele responderá: eu vos asseguro, o que não fizestes a um destes mais pequenos, não os fizestes a mim. Estes irão para o castigo perpétuo e os justos para a vida perpétua. Queridos irmãos, é importante sempre a gente, à luz da palavra de Deus, deixar que Deus fale a nossa consciência. É importante que a nossa consciência seja iluminada e a palavra de Deus quer justamente nos despertar para esse tempo que é o tempo da misericórdia. Nós vivemos o tempo da misericórdia, que é este tempo que nós trilhamos de conversão, de transformação da nossa vida, de adesão ao Evangelho, aos valores do reino dos céus, porque de fato chegará um momento aonde o Senhor vai separar as ovelhas dos carneiros, separar as ovelhas das cabras. O Senhor vai separar os justos daqueles que escolheram uma vida de injustiça, de corrupção, daqueles que escolheram uma vida fora da vontade de Deus. A misericórdia de Deus, ela é imensa, é infinita. Não podemos duvidar da misericórdia de Deus. E Deus está todos os dias, independente das nossas fraquezas e pecados, está sempre a transformar a nossa fraqueza em virtude, transformar a nossa vida. A sua graça está disponível para nós, mas talvez a gente se indisponha a viver esse caminho. E é preciso que hoje a gente, iluminados pela liturgia, que a gente realmente olhe para a nossa caminhada. Acho interessante no Evangelho de hoje que
Um dos versículos, o versículo 41 diz, quando o Senhor vai condenar, vai dar a sentença de condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, o inferno, não foi preparado para nós. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. E se nós muitas vezes nos afastamos de Deus, nós não podemos atribuir a nossa condenação à falta de misericórdia, porque Deus é misericórdia e quer nos salvar sempre. Que Deus nos conceda esta graça da conversão para recomeçarmos, porque sempre o Senhor dá a sua misericórdia para recomeçarmos. Shalom.